de um crente para a obra missionária, isso aqui eu acho essencial. Esse ponto aqui eu acho demais. Anonimato, só isso. Anonimato. Isso aí vem de Deus para você. Porque a Bíblia vai dizer que na igreja de Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Acho interessante que o homem que ia pregar o evangelho a todo o continente asiático, o nome dele é falado por último, e Saulo. E o interessante é que quando eles estão reunidos, o Espírito Santo fala aquela reunião e diz: apartai-me a Barnabé e Saulo. O nome de um dos maiores missionários que já pisaram nessa terra é falado por último. Aí deixa eu te perguntar uma coisa, irmão. Nós que talvez temos algum cargo aqui, alguma responsabilidade a mais aqui na igreja, você já teve no banco de reserva? Você já viu um pedreiro virar servente? Um médico virar enfermeiro? Eu acho interessante que quando assim é o que Deus trata com Paulo. Eu acho interessante que esse homem com o qual perseguiu os cristãos, no capítulo 9 de Atos, no caminho a Damasco, ele tem um encontro real com Cristo. E diz que aquele homem, ele cai por terra. E uma voz exclama: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Cristo, a quem tu persegues. E diz que Saulo, ele fica cego durante um tempo. E Jesus, ele fala a um certo profeta chamado Ananias que ele fosse à rua chamada Direitas, na casa de um varão chamado Judas, porque lá estava um homem a qual ele ia ter que ir lá. E diz que Ananias replica e diz: ah, Senhor, mas esse é o homem que tem causado muito males aos teus santos. Mas Jesus confirma mais uma vez com Ananias e diz: vai, porque ele é vaso escolhido para pregar aos reis, aos gentios e aos filhos de Israel. Aqui, irmãos, Jesus está falando que o ministério de Paulo ia ser um ministério fantástico, que Paulo ia ter que pregar aos reis. A gente vê nas viagens missionárias Paulo, ele pregando às autoridades, Festo, Rei Agripa, que Paulo ele ia anunciar o evangelho pessoalmente às grandes autoridades da época. Aos gentios, a gente vê as 3 viagens missionárias, o evangelho é pregado aos gentios, a outras nacionalidades, aos pagãos, perfeitamente por Paulo. Aos filhos de Israel, a gente vê Paulo entrando na sinagoga e avidamente, com ousadia, pregando o evangelho na sinagoga e pregando assim aos filhos de Israel, os judeus, os israelitas. Ministério fantástico, um missionário fantástico, o maior missionário que já pisou nessa terra. Porém, no verso seguinte, Jesus ele fala um segredo essencial do ministério de Paulo: mas eu mostrarei o quanto ele deve padecer por amor de meu nome. O ministério ia ter que ser fantástico, mas o preço também ia ter que ser alto. Porque para todo ministério, irmão, fantástico, é necessário um preço fantástico a ser pago. Meu irmão, a obra de Deus não é feita com grandes regalias. Os grandes homens de Deus não é feito com grandes vanglórias e regalias, mas são feitos e moldados através do sofrimento permitido por Deus. E aí acho interessante que aquele homem, ele sai de Damasco dentro de um cesto. O perseguidor passa a ser perseguido. Ele tenta se apresentar aos irmãos em Jerusalém, mas a igreja o renuncia. Talvez aquele homem pensando: imagina só, a Bíblia vai dizer lá em Gálatas que Paulo, desde sua juventude, ele excedia muitos ao da sua classe. Um judeu aos 8 anos de idade, ele já entendia de cor o Pentateuco. Paulo, entre todos daquela classe farisaica, ele já tinha excedido em todos em conhecimento. Um homem que entendia o Antigo Testamento de cor, doutor da lei, mestre. Talvez um homem que pensava: eu tenho as características ideais para liderar a igreja de Jerusalém. Galileus, homens semi-analfabetos, e eu, doutor, mestre, um homem de um grande conhecimento do Antigo Testamento, mas um homem que foi duramente provado no anonimato de Deus. Diz que aquele homem volta para Tarsus, passa cerca de 10 anos no anonimato de Deus.
vai parar, vai passar mais 3 anos. 13 anos, irmãos, no anonimato de Deus. 13 anos. 13 anos meditando. Sabe o que Deus estava fazendo com Paulo nesse momento inteiro? Deus estava trabalhando no ego de Paulo, trabalhando no caráter de Paulo, mostrando a Paulo que ele ia ter que cumprir a obra missionária, não era pela sua própria capacidade, mas pela forma a qual Deus pessoalmente ia capacitar. E Deus capacita uma mulher de Deus é através do anonimato. Mas hoje nós vivemos de uma forma contrária, que pessoas não querem mais passar e aceitar esse tempo de anonimato. Mal vem, meu irmão, para o evangelho, mal conhece a verdade, já está querendo mandar em tudo e em todos. Mal tem maturidade, já está querendo mandar no pastor e desmandar. Já está querendo exercer algum cargo, já está querendo louvar, já está querendo pregar. Mas não, irmão, muitas vezes nós temos que passar anonimato. E outros que não fazem por tudo isso, ficam com raiva, até sai com raiva. O pastor não me bota para pregar, o pastor não me bota para louvar. Mas, irmãos, uma coisa é certa: é necessário muitas vezes nós passarmos pelo anonimato de Deus. O anonimato de Deus é tão somente servirmos, estamos no coadjuvante. Mas o interessante do anonimato de Deus é quando nós não estamos mostrando algo para os homens, mas mostrando algo para com Deus. Meus irmãos, eu me congreguei muito tempo em outros ministérios, até aqui. E eu te garanto, meu irmão, que Deus, Ele provou lá onde eu estava, essa questão do anonimato. Passar vários tempos na entrada da igreja, carregar cadeira nas costas, caixa de som, tudo isso. E nunca ter aquela vanglória de querer estar no púlpito. Logicamente, eu sei que a gente sente alegria de pregar e desejo. Quando eu cheguei aqui, o pastor disse: olha, Francisco, eu tenho muita confiança em você, gosto muito de você, porém você vai passar um bom tempo sem exercer função nenhuma. E eu disse a ele: isso vai ser bom para mim. E se for necessário, irmãos, Deus, Ele me colocar para passar um bom tempo no anonimato, eu sei que será bom para mim. Porque é através do anonimato que Ele foge e molda grandes homens de Deus. Uma coisa a gente tem que entender, irmão, que antes de liderar, a gente tem que aprender a auxiliar. Foi assim que Deus tratou com muitos e grandes homens de Deus. Se nós não lembrarmos de Josué, quem foi Josué? Josué foi um dos grandes homens de Deus que entrou com o povo na terra prometida. Mas a Bíblia vai dizer que antes disso Josué, ele auxiliou Moisés. Se não lembrarmos de Eliseu, Eliseu foi um dos profetas que mais realizou milagre no Antigo Testamento. Que até depois de morto, um homem veio a ressuscitar quando caiu na cova que tocou nos seus ossos. Um homem que recebeu a porção dobrada do seu antecessor, que era o profeta Elias. Mas quem foi Eliseu? Foi o homem que auxiliou a Elias. Quem foi Timóteo? A qual foi da carta lida em apreço que o pastor leu no início do culto. Timóteo foi um jovem pastor, um potente pastor, um pastor que era apreciado pelo próprio apóstolo Paulo. Mas quem foi Timóteo? Um jovem que auxiliou nada mais, nada menos que o grande missionário apóstolo Paulo, nos mostrando que antes de nós liderarmos, primeiramente nós temos que aprendermos a auxiliar e sermos provados no anonimato de Deus.